Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha fina, última aulinha do mês de novembro. Espero que todos os que tenham já conseguido suas notas estejam tranquilos e quase de férias já, né? Falta muito pouco agora. Os que não estão ainda de férias, que estudem um pouquinho mais, essa semana nós teremos as provas finais de recuperação, né? Boa sorte para todo mundo aí, só estudar um pouquinho e encerraremos o ano sem problema. Pessoal, nós vamos lá no livro de gramática, lá na página 159, que tem um assunto aqui muito interessante, que a gente usa muito no dia a dia, que são as figuras de linguagem, tá? Então, o assunto começa com um textinho de Milor Fernandes. Você sabe que Milor Fernandes é uma escritora, poeta, escritora, cartunista também, e muito ligado ao humor, né? Ministério de perguntas cretinas. O olho d'água tem pestana? A boca da noite diz nome feio? A roda dentada lava os dentes? Cabo de faca pode ser promovido a sargento? Cabo de esquadra pode ser posto em vassoura? O pão de açúcar se lambe? Então, veja, você tem aqui várias palavrinhas com as quais ele faz um jogo, né, uma brincadeira aí, fazendo algumas perguntas que ele próprio mesmo já fala, perguntas cretinas, né? Aí a gente tem que saber o significado de algumas palavrinhas para poder entender o significado aqui. Boca da noite é o anoitecer, o início da noite, quando ainda não está aquela escuridão total, então você tem lá às 6:30 da tarde, por exemplo, é a boca da noite. O olho d'água é o nascente da água no solo. Então, você pensa assim, por exemplo, no Rio Mogi Guaçu, que ele é imenso, caudaloso, né? Mas lá em cima, em outra cidade, ele é simplesmente um olho, ele é só um pouquinho de água, ele é uma nascente de água no solo. Pestana é o que protege os olhos, o que protege os cílios, essa parte aqui de cima do olho. Então, por isso que você fala assim, fechar a pestana, fechar os olhos, ou tirar uma pestana, vou tirar um cochilo. Sargento e cabo de esquadra é uma graduação de praça, logo acima da de soldado, no exército, na aeronáutica ou de marinheiro na marinha, imediatamente inferior ao terceiro sargento militar que detém essa graduação. Então, sargento e cabo de esquadra são graduações militares, né? Então, você sabe que os militares, os marinheiros, o pessoal do exército, da aeronáutica, eles têm graduações, né? Então, conforme vão passando os anos, conforme eles vão merecendo, eles vão subindo de posto. Então, aí a gente pode voltar ao texto e perguntar, né? O olho d'água tem pestana, ou seja, a nascente de água tem pestana, tem essa parte de cima que protege? Não, né? A boca da noite diz nome feio, a roda dentada lava os dentes, o cabo de faca pode ser promovido a sargento, ou ele é cabo e um dia ele vai ser sargento? Não. E o de cabo de esquadra, ele pode ser posto em vassoura, já que ele é um cabo, eu posso colocar ele numa vassoura? O pão de açúcar se lambe só porque ele é docinho? Tá? Então vamos lá. Por que o texto que você leu é engraçado e que tipo de brincadeira é feita com as palavras? O autor brinca com os diversos sentidos da palavra, tá? Então, por isso que o texto é engraçado e a brincadeira que ele faz é essa, ele brinca com os sentidos das palavras. 2. A palavra olho d'água tem no dia a dia um sentido que todos conhecemos, ou seja, é uma nascente de água. Mas o autor explora outro sentido da palavra olho. Quando ele fala em olho aqui, pessoal, o olho d'água da pestana, ele está comparando, ele está se referindo, né, ao órgão do corpo que enxerga, ao olho. 3. Em nossa cabeça, as palavras se organizam em famílias ou grupos de significados afins ou que se ligam como resultado de nossas experiências. Esses grupos são chamados de campos semânticos. Anote aqui algumas palavras que pertencem aos campos semânticos das palavras abaixo. Então, campos semânticos são aquelas palavras que estão relacionadas entre si pela semântica. O que é semântica? Significado. Então, se eu falar, por exemplo, escola, aluno, giz, lousa, caderno, livro, professor, sinal, recreio, colegas, essas palavras todas estão ligadas pelo campo semântico, elas estão ligadas pelo significado que eu atribuo à palavra escola. Qual seria um campo semântico para olho d'água? Ou seja, que palavras estão relacionadas à nascente, a olho d'água? Você pode colocar lá: cachoeira, rio, natureza, animais, vegetais, ecologia, tá? E olho, que palavras estão relacionadas a esse órgão do corpo? Você pode falar pálpebra, cílios, você pode falar sombra, né? Ou seja, quem usa sombra nos olhos, você pode falar rímel, você pode falar cegueira, pupila, íris, que são as partes do olho.
4. Como o autor de Ministério de Perguntas Cretinas relaciona em cada frase diferentes campos semânticos de certas palavras, ele, no começo de cada frase, ele usa expressões de um campo semântico, uma boca da noite, e no final sugere uma mudança de sentido, aplicando termos relacionados a outro campo semântico, como, por exemplo, boca, que diz nome feio, tá? Muitas vezes, quando buscamos maior especificidade naquilo que dizemos ou escrevemos, usamos as figuras de linguagem. Então, são o que figuras de linguagem? Construções diferentes, uma maneira diferente de construir uma frase, em que empregamos palavras em sentido figurado, ou seja, um sentido diferente daquele que nós usamos normalmente, certo? Aqui, a primeira figura de linguagem que nós vamos ver aqui chama-se comparação. Ela é muito usada. Você sempre está falando assim, ele é igual ao meu amigo, igual a, do jeito de, parecido com. São palavrinhas que dão a ideia de comparação. Então, veja lá. Na primeira parte dessa unidade, trabalhamos com o poema de Ferreira Goulart. Para relembrar, releia a primeira estrofe do poema e complete as lacunas abaixo, escrevendo as respostas no caderno. Então, veja lá. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, e embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Não é um poema pequenininho, mas ele já começa falando como 2 e 2 são 4. Ou seja, da mesma maneira, da mesma forma que 2 mais 2 são 4, eu sei que a vida vale a pena. Então, essa certeza que ele tem é igualzinha de 2 mais 2. É absoluta, é verdadeira, é científica, tá? Apesar do pão ser caro, apesar da liberdade pequena, a vida vale a pena, e eu sei disso da mesma forma que eu sei que 2 e 2 são 4. Tá? Neste poema, tínhamos visto que em suas 3 primeiras estrofes foram feitas comparações entre a verdade matemática. Qual é a verdade matemática aí? 2 mais 2 são 4. E outras verdades do mundo. O oceano é azul, a lagoa serena, a noite carrega o dia, introduzidas pela palavra como, certo? Cuja classificação é uma conjunção, certo? Então, como, cuja palavra é uma conjunção comparativa. Por meio de uma comparação, a vida vale a pena como 2 e 2 são 4, ou é o poético afirma ou nega a sua crença na vida e na esperança? Ele afirma, né? Porque ele tem tanta certeza que a vida vale a pena, assim como ele tem certeza que 2 e 2 são 4. E quando eu tenho uma frase assim, ó, o dia está quente como um forno. Então, o que acontece aqui? O autor dessa frase aproximou duas coisas bem diferentes: dia com forno, por meio da qualidade quente, que ele deixou bem claro ali, o dia está quente como um forno. Então, a palavrinha que ele usou aqui para fazer a comparação foi o co. 7. A ideia do calor que foi passada por meio da comparação é de um calor fraco, médio ou forte. Um calor forte, né? Porque está quente como um forno. Se o forno tem a capacidade de assar uma carne, então, e o dia está quente como um forno, então o dia vai ser capaz de nos deixar assados também, né? Se o autor tivesse dito apenas o dia está quente, teríamos noção de como o calor estaria forte nesse dia? Não. Tá? A percepção nossa seria diferente se ele tivesse falado apenas assim, ó, o dia está quente. Estaria mais ou menos clara a ideia que o autor quis passar. A ideia estaria menos clara. Tá? Do jeito que ele colocou aqui, o dia está quente como um forno, a ideia fica muito mais clara, muito mais perceptível, você tem muito mais noção do calor que está. O que acontece na comparação, então? Você aproxima dois elementos e você usa algumas palavrinhas para unir esses elementos, como, que nem, feito, assim como, tão quanto. Então, ela é agitada que nem você, então você está comparando ela, alguém está comparando ela com você, então as duas, né? Que é mais aqui. Vamos ver aqui, ó, exercício 9. Observe as comparações feitas nas frases a seguir. Depois anote os termos comparados e o elemento de ligação de cada uma. E qual é a semelhança usada para fazer a comparação entre os termos? A juventude é com a primavera. Então, o que está sendo comparado aí? Juventude com primavera, tá? O que está unindo aqui a juventude com a primavera? Qual é a palavrinha que está estabelecendo a comparação? Como. E qual que é a ideia que passou pela cabeça da pessoa quando ela diz que a juventude é como a primavera? Porque na juventude, assim como na primavera,
há o nascimento de novas ideias, há animação, existe alegria. Então, essa é a semelhança de quem falou que a juventude é como a primavera. Então, vamos ver. Agora o exercício 9. Os maus exemplos são contagiosos, feito as epidemias. O que está sendo comparado aqui? Maus exemplos com epidemias. Aliás, essa frase aqui vem bem a calhar, né? Pandemia, epidemia. Qual é a palavrinha que está estabelecendo a comparação? Feito. Tá? Então, você tem aqui a palavrinha feito, que é o mesmo significado de como, né? E qual que é a semelhança? A capacidade de contágio. Então, de acordo com a frase, os maus exemplos contagiam tanto quanto uma epidemia. Tá? B. As más companhias prejudicam as melhores pessoas, tal como os pássaros que estragam os melhores frutos. Então, o que está sendo comparado aqui? Más companhias com o quê? Com pássaros, tá? Então, qual é a palavrinha que está comparando aqui? Tal como. E qual é a ideia aqui? Qual que é a semelhança? Prejudicar, estragar. Assim como as más companhias estragam as pessoas, os pássaros estragam as frutas. D. C. Como a violeta que perfuma escondida, assim é o homem que faz o bem secretamente. Então, você tem aqui duas coisas sendo comparadas: violeta com o homem que faz o bem. A violeta perfuma e o homem também perfuma. Então, termos comparados, igual de cima lá, termos comparados: violeta e homem. Elemento de ligação: assim é como, né? Assim é como. Tudo isso junto. E qual é a semelhança? Fazer uma boa ação em segredo. A Violeta, ela mostra o perfume dela escondido. E ele é igual, ela é igual, né? O homem é igual a uma Violeta quando ele também faz o bem secretamente, sem ficar postando. Olha, fiz isso, dei uma cesta básica, ajudei não sei quem. Quando ele faz o bem secretamente, ele é comparado a uma Violeta perfumada. D. O bloco de frevo surgiu de repente, qual um vendaval de alegria. O que está sendo comparado aqui? O bloco de frevo e o vendaval da alegria. Frevo, aquela dança, né, característica que usa o guarda-chuva, né? Então, o que está sendo comparado? Esse bloco de frevo com o vendaval. Qual é a palavrinha que está fazendo a comparação? Qual? E qual que é a semelhança? A surpresa, a positividade, surgiu de repente. Então, de repente aconteceu alguma coisa. Então, qual é a característica semelhante aí? A surpresa. Então, o que precisa ficar bem claro, então, na comparação, é que você tem, vamos voltar aqui só para reler esse pedacinho aqui, ó. Que na comparação você está aproximando duas coisas, você está comparando uma coisa com a outra, o dia está quente como um forno, e você usa as palavrinhas como, que nem, feito, assim como, tão e quanto, certo? Uma outra figura de linguagem que existe é a metáfora. Então, para ver aqui a metáfora, nós vamos falar isso aqui, ó. Sobre o quadro do pintor Modigliani, o poeta Carlos Drummond de Andrade disse. Então, você tem o quadro aqui feito por Modigliani, chama-se Retrato de Anne Hepburn, feito em 1918 e 1919. Esse quadro tem 91,4 centímetros por 73, né? Quase 1 metro por 73 centímetros. Retrato de Madame Erotern, de Modigliani. Plantada na torre do pescoço, a cabeça na altura, mal percebe nossas inquietações de planície. Carlos Drummond de Andrade, Farwell, Rio de Janeiro, tal, tal. Então, veja, quando ele fala que ela está plantada na torre do pescoço, é porque ela é uma mulher alta e tem um pescoço comprido, e ele está comparando o pescoço dela a uma torre. A cabeça está onde? Lá na altura. E ela, nessa altura, né, que ela está nessa situação de alta, com o pescoço muito comprido, ela nem percebe as nossas inquietações da planície, das pessoas que ficam lá embaixo. Uma maneira, assim, muito delicada de falar que ela é uma mulher alta e que nós somos baixinhos. Para o poeta, o pescoço é uma torre, porque é comprido e a cabeça fica lá no alto. A metáfora é uma espécie de comparação, é igual à comparação, só que não vai aparecer a palavrinha como igual a que nem a, do jeito de. Então, o pescoço é uma torre. Quando eu quero fazer uma comparação, eu falo assim: o pescoço é alto como uma torre, igual a uma torre, do jeito de uma torre.
Agora, quando eu falo assim, ele é um raio, eu estou fazendo uma metáfora. O pescoço é uma torre e ele é um raio, são metáforas. O pescoço é alto como uma torre e ele é rápido como um raio, são comparações. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo a mesma ideia, mas eu usei a palavrinha como. Se a palavra da comparação estiver presente, não se trata de metáfora, e sim uma comparação. Então, a metáfora e a comparação são muito parecidas, a ideia é a mesma. A única diferença é que na metáfora eu não uso essa palavrinha como, igual a, do jeito de, e na comparação eu uso. Certo, pessoal? Então, eu vou parando por aqui. Até a próxima para vocês.